Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos, né? É uma alegria, uma honra para nós estarmos aqui com vocês nesta noite. Boa noite, Ives, Jomar, meu amigo. Hoje eu me sinto privilegiado, né? No meio de dois amigos, né, Ives? Como de costume, nós vamos começar aqui pela esquerda com o Jomar, nosso amigo. Fique à vontade, Jomar. Boa noite. Uma alegria novamente estar aqui com vocês, nessa oportunidade de aprendermos juntos. Vamos então à primeira pergunta. Boa noite a todos. Sempre desde pequena me identifico muito com todo e qualquer animal, qualquer mesmo. Parece que sinto o que eles sentem. Não suporto a visão de qualquer maltrato e parece que sinto a dor, o medo, a tristeza, enfim, tudo. Gostaria de saber se, em outra vida, eu fui alguém que maltratasse algum animal. Por que isso afeta tanto os meus dias? Obrigada. Bom, é impossível a gente aqui responder essa pergunta de forma objetiva se a senhora em outra vida foi alguém que maltratou algum animal. Não tem jeito da gente saber isso. Só a senhora mesmo, com a evolução espiritual, é que a senhora vai ter a capacidade de relembrar as outras vidas. E isso é uma coisa natural. A partir do momento que nós vamos evoluir, naturalmente nós vamos conhecendo as nossas outras vidas. Seja no mundo espiritual, depois do desencarne, seja nesse mundo mesmo, de acordo com a nossa evolução. Chico Xavier conhecia algumas de suas vidas passadas. E muita gente consegue ter esse acesso. No Livro dos Espíritos, é-nos explicado que podemos saber o que fomos nas outras vidas a partir das nossas tendências. Então, se observarmos aquilo que nós tendemos, ou seja, os nossos, aquilo que nos agrada, aquilo que nos desagrada, aquilo que, por exemplo, nos incomoda, nos dificulta, vamos descobrir algumas coisas de vidas passadas. Agora, o mais importante, aqui uma reflexão que eu acho que pode auxiliá-la, nem sempre a gente deve levar para o lado negativo. Eu fui alguém que maltratou e aí agora eu sinto esse tipo de coisa. Talvez não. Talvez você veio nessa vida com uma missão particular nesse tipo de trabalho. Quem sabe você, com essa sensibilidade especial, vai fazer um trabalho de conscientização das pessoas para que não haja esse maltrato. Quem sabe vai fazer um trabalho aí efetivo de cuidar desses animais que são abandonados. Então, a gente sempre leva por causa disso, e aí eu sinto, não, mas muitas vezes é um chamado, uma vocação, alguma coisa para você agir. A gente imagina que a caridade seja apenas, assim, dar a cesta básica, dar uma ajuda material. Mas os Espíritos têm nos explicado que o sentido da caridade é muito mais amplo do que isso. Nós podemos ser caridosos de diversas formas. Nós podemos ser caridosos ouvindo uma pessoa que está com dificuldade, muitas vezes discorrendo sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, dando esperança, dando sentido para essa pessoa. Muitas vezes nós somos caridosos auxiliando os nossos irmãos inferiores, porque os animais, principalmente os mamíferos superiores, aos quais pertencem a vaca, o cavalo, o cachorro, o gato, são animais que estão desenvolvendo o princípio inteligente deles. Então, são nossos irmãos inferiores.
e agir também com bondade com eles, nós estamos exercitando o amor e exercitando a caridade. E o mundo, ele tem muitas portas de ação. Cada um tem que descobrir a porta de ação. Então, por exemplo, muitas vezes eu vou ajudar para quem está doente nos hospitais, ou vou ajudar quem está com processos depressivos ou obsessivos, ou vou auxiliar os animais, ou vou auxiliar a natureza, né, o meio ambiente que também está precisando tudo. Então, cada uma dessas ações se torna uma forma de você praticar o bem. E lembrando que o Espiritismo afirma com todas as letras que somente a fé sem obras não é suficiente. Eu tenho que demonstrar a minha fé através da ação. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec troca aquela máxima da igreja que fora da igreja não há salvação, para fora da caridade não há salvação. Querendo significar que fora das obras, da ação, da atitude, da caridade, que é o amor em ação, não vai haver a evolução espiritual. Nós reencarnamos exatamente para agir. Porque lá no mundo espiritual é muito mais fácil, porque nós estamos só perto dos nossos afins. E é aqui, no mundo material, onde está todo mundo junto, né? Tem espírito de luz, espírito das trevas, espírito mais ou menos, espírito, está todo mundo junto aqui reencarnado no corpo. E a gente pode conviver com o Chico Xavier, mas convive também com um assassino, com alguém sem escrúpulos, e é aqui que a gente tem que aprender, vivenciando o amor, praticando o amor. Então eu digo para a senhora que é o seguinte, sem questionar muito, né? O que eu fui, se foi bem, se foi mal, vamos a partir de agora, agindo, praticando a caridade, construir um futuro melhor para nós. Muito bem. Qual é a diferença entre alma e espírito? Uma ótima pergunta. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta o que é o espírito, né? A resposta é a seguinte: o princípio inteligente do universo. Então, o espírito é um ser, né, o início de uma inteligência universal. Fomos criados simples, ignorantes e perfectíveis. Simples na nossa estrutura atômico-molecular, ignorantes porque nós não tínhamos conhecimento, e perfectíveis que nós somos passíveis de perfeição. Ou seja, nós somos perfeitos, só não estamos perfeitos. Então, o espírito é o princípio inteligente do universo que estagia nos reinos inferiores da criação, né? E nesses estágios ele vai agregando conhecimentos, até chegar ao reino hominal, onde estamos hoje, e a partir daí ele adquire a razão, desenvolve a consciência e adquire também o livre-arbítrio, e vai construindo a sua evolução até chegar ao reino de angelitude. Agora, quando o princípio inteligente está encarnado, aí surge o conceito de alma, que para o espiritismo é uma coisa, para o católico, para o evangélico, para o ateu, talvez seja outra coisa. O Kardec deixa isso muito bem claro, se não me engano, na introdução do Livro dos Espíritos. E na questão 134 ele pergunta: o que é a alma? É o espírito encarnado, né? Agora, o católico deve ter um conceito diferente. Então, para não haver confusão, segundo Allan Kardec, ele assim definiu que alma para nós espíritas é o espírito quando encarnado. Então, quem está falando para vocês agora é minha alma, porque o meu espírito está encarnado. Quando eu desencarnar, né, teoricamente, minha alma não existe mais, mas meu espírito permanece. Ficou claro? Então, é uma questão apenas, né, de conceitos, de terminologias, né?
para a gente não deixar que a coisa fique confusa. Pois bem, como a resposta foi rápida, eu vou passar para uma outra pergunta, que também parece ser rápido. Agradeço muito a ajuda desta casa. Melhorei muito, mas ainda tenho dificuldades de perdoar. O que fazer? Ainda me magoo muito e magoo também as pessoas, mas já sou mais gentil com as pessoas. Que bom, né? A gente tem que entender o seguinte: não é porque nós nos tornamos espíritas ou porque nós conhecemos a doutrina espírita que vai acontecer um milagre nas nossas vidas, não. A melhora, a evolução, a transformação, o aprimoramento do espírito demandam tempo e demandam trabalho. A doutrina espírita é um facilitador, sem dúvida nenhuma, é um excelente facilitador. Mas, hora nenhuma, o espiritismo propõe a salvação de ninguém. Ele é esclarecedor, né? Ele facilita o conhecimento das coisas, nos estimula a prática do bem e da caridade, como ferramenta, como mecanismo de evolução, mas ele deixa a cada um conforme as suas obras. Não é isso, dona Nilce? Como ensinou Jesus também. Quem quiser se salvar, ou seja, quem quiser se melhorar, pegue a tua cruz e siga-me, ou seja, seguir os exemplos e os conceitos que ele ensinou. Então, o Espiritismo é um facilitador que vem nos convidar a um aprimoramento espiritual. Mas a mudança de postura, ela é individual e cada um tem o seu tempo. E a gente tem que respeitar isso também. Eu, quando me tornei espírita, eu queria atropelar a minha evolução, eu queria me tornar um Chico Xavier de uma hora para outra. Até quando eu me lembro, quando eu ia fazer a gente ia fazer o evangelho em casa, né? Sentava com a família, e aí eu começava a falar, ia pregar, né? Eu me lembro que os meus filhos ficavam fazendo assim, um para o outro, né? Meu pai pirou, né? Mas enfim, e eu comecei a me cobrar uma transformação que era mentirosa, não era verdadeira. Eu parei de comer carne, eu comecei a mudar até o jeito de falar, o jeito de abordar as pessoas, aquilo tudo era falso. Quando eu vi, eu caí de uma mentira, de uma ilusão que eu tinha criado para mim mesmo. Por quê? Porque a gente tem que respeitar os nossos limites, a gente tem que respeitar as nossas fraquezas, né? E eu achava que isso ia acontecer automaticamente. Por me dizer espírita e por me tornar espírita, eu ia melhorar automaticamente, e não é assim. E hoje eu vejo que só essa encarnação, como espírita, não vai ser suficiente. Eu preciso de outras tantas. Eu sei que o Espiritismo está fazendo um bem maravilhoso na minha vida. Também acho que eu melhorei bem, mas estou muito longe de ser aquilo que eu gostaria de ser. Mas eu sei que, saindo dessa vida como espírita, os conceitos que o Espiritismo me trouxeram vão me ajudar no meu aprimoramento que vai vir ao longo das outras reencarnações. Então eu penso assim, né? Então a gente tem que respeitar os nossos limites, as nossas fraquezas, respeitar o círculo que nós estamos, né? Mas não deixar de botar a mão na massa, né, Karine? Não é também que a gente vai aceitar tudo passivamente. Eu sou fraco, eu sou isso mesmo, eu sou imperfeito, sou. Mas eu sei qual é o caminho a partir de agora. Então a minha responsabilidade aumentou. Então a gente tem que tentar, na medida do possível, se policiar sim, se melhorar sim, se conter sim, né? Refletir sobre as nossas posturas, né? Nos autoconhecermos e, na medida do possível, nos autotransformarmos. Isso aí. Boa noite, pessoal. Vamos aqui à primeira questão. O excesso de obsessão espiritual pode acarretar grandes distúrbios psíquicos? Como fazer para melhorar e equilibrarmos? Eu só trocaria aqui a palavra excesso de obsessão por intensidade da obsessão, porque, segundo o último parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca que quando a obsessão ela é muito prolongada e ela é muito intensa, ela afeta o cérebro. E necessita, a partir desse momento em que a obsessão afeta o cérebro, de terapêutica médica, de terapeuta especializada, além daquela terapêutica espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, um pouco antes,
ele classifica a obsessão como sendo o seguinte: é a ação de um espírito mau sobre um homem, cuja influência vai de uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades psíquicas. Ou seja, ele coloca aí uma diversidade dos níveis de obsessão. Allan Kardec já tivera a oportunidade de falar isso no Livro dos Médiuns, quando ele fala da obsessão simples, né, a fascinação e o processo de possessão ou subjugação. Quando o espírito ele chega nesse terceiro estágio da obsessão, e ele só chega aí por invigilância e por entrega àquele malefício que está influenciando, ele realmente perturba a sua faculdade orgânica. Porque, além de tudo, há um processo de psicossomatização desses sentimentos desequilibrados, né, no organismo físico. Porque a obsessão espiritual, ela é a nível perispiritual. E a gente sabe que quando o perispírito ele se adoece, e esse adoecimento ele se intensifica, de certa forma há um reflexo no corpo físico. Então, como a obsessão, assim como a transmissão mediúnica, que a obsessão é uma transmissão mediúnica, é de perispírito para perispírito, né? Quando a carga energética daquele espírito malfazejo é muito grande, aí a incidência das vibrações deletérias também se faz em grande escalão sobre aquele perispírito, né, que lhe está dando vazão à comunicação, certamente que o corpo físico vai sofrer as impressões. E aí vai haver sim um distúrbio psíquico, um distúrbio mental. Aliás, os nossos hospitais psiquiátricos, em grande parte, né, os internos ali atravessam sérios problemas de obsessão espiritual, né? Principalmente no que tange aquele último nível de obsessão que se chama possessão ou subjugação. Quando chega nesse nível, a espiritualidade nos fala que muitas vezes uma existência é pouco para poder reverter o processo, tamanha simbiose espiritual que se estabelece entre os espíritos envolvidos. Como fazer para melhorarmos e equilibrarmos? Olha, obsessão é processo de afinidade. É processo de afinidade. Então, a melhor forma de nós nos libertarmos dessa afinidade perniciosa é a mudança de hábito. Porque muitos companheiros nossos adentram a casa espírita, né, achando que nós promoveremos um milagre de afastar o espírito obsessor, né? A pessoa chega assim: afasta esse encosto de mim, né? Deixa ele preso aí, amarrado no pé da mesa, em algum lugar. Só que quando a doutrina nos esclarece que a obsessão, ela se estabelece por pensamento, ou seja, é nós que permitimos, é nós que favorecemos aquele terreno propício ao crescimento da erva daninha, aí a coisa se torna muito mais complicada do que nós imaginamos. Porque aí a responsabilidade, ela passa a não ser mais transferida a uma terapêutica qualquer, que nos serve como alívio, mas não como a verdadeira cura. Porque a verdadeira cura, ela vai partir de nós no processo de nos dessintonizar com as faixas vibratórias mais, vamos dizer assim, inferiorizadas, e estabelecermos novas sintonias com faixas mais sutis e mais harmoniosas da vida. Esse processo, ele pode adquirir um suporte muito grande na terapêutica espírita, passe, a água magnetizada, as reuniões públicas, um interesse verdadeiro de buscar a melhoria através do esclarecimento, através da vigilância, né, da vigilância dos pós-pensamentos, e através do trabalho, do voluntariado, que tanto nos favorece a sintonia com espíritos afeitos às tarefas nobilitantes que todos nós somos capazes de executar. Então, a melhor forma de nós fazermos para nos dessintonizar com essas faixas inferiores da vida
É a reformulação dos nossos pensamentos, que exige disciplina, exige autocontrole, exige um verdadeiro interesse. Porque, na verdade, os processos obsessivos, ao contrário de que muita gente pensa, eles muitas vezes não são prazerosos. Eles não são prazerosos. Não é somente o espírito obsessor que se compraz com o processo obsessivo. O obsediado, ele também se compraz, em muitas das vezes, com aquele processo de obsessivo. Então, é avaliar os nossos desejos e fazer com que a nossa vontade ganhe soberania sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, né? Essa é uma receita básica, né, basilar, de nós nos reequilibrarmos nesses processos que antecedem a etapa de possessão. Porque quando chega nesse último estágio, a coisa se torna muito mais complicada e, como nós já dissemos, uma existência se torna pouco. Então, uma obsessão simples, quando ela não é vigiada, ela se torna um processo de fascinação. Então, é a partir da obsessão simples que nós temos que buscar ajuda, buscarmos nos reformular nisso que eu estou dizendo. O processo de fascinação, quando não vigiado, se torna possessão. Então, isso vai depender da nossa vontade e da nossa entrega aos bons propósitos, né? Espero ter respondido. O que o Espiritismo fala sobre a Sexta-feira da Paixão? Bom que acabamos de passar por ela, né? Bom, o que acontece? O Espiritismo tem uma atitude de respeito a todas as datas comemorativas de todas as religiões, as datas cívicas, etc. Respeita a todas, inclusive a Sexta-feira da Paixão. Já que, para o Espiritismo também, Jesus é uma grande personalidade que reencarnou no planeta Terra, um espírito, né, o espírito mais evoluído que reencarnou no planeta Terra. Só que o Espiritismo ele tem uma visão filosófica, científica e crítica que a gente não pode deixar de citar. Por exemplo, não se sabe a data realmente exata que Jesus nasceu, que Jesus morreu, né? Isso são convenções, convencionou-se. Efetivamente a gente não sabe. Então é uma convenção, é importante que a gente saiba disso. E uma coisa muito importante que o Espiritismo sempre defende é a questão da aparência e da essência, do significado e dos rituais, dos dogmas, que muitas vezes não condizem. Então, por exemplo, é muito comum na Sexta-feira da Paixão a questão do jejum, né? Acho que não pode comer carne, não é isso? Mas aí come uma peixada, né? Um bacalhau, uma bacalhoada, né? Tá até salivando aqui, ó, né? Uma bacalhoada, camarão, pode, não pode, Mário? Cadê o sentido, a essência do jejum? Porque a essência do jejum não é se privar de alguma coisa, né? Seria mais, eu acho que Jesus gostaria mais, se for em homenagem a ele, a gente pegar a bacalhoada e levar numa família que nunca comeu uma bacalhoada na vida e falar, ó, esse aqui é um presente de Jesus para você. Então, quer dizer, a gente questiona isso, qual o sentido se a gente vai e compra um prato mais delicioso, mais caro, então perde o sentido do jejum. A promessa, né? Pagar a promessa. Vocês já refletiram no que significa promessa? Parece que a gente está fazendo um acordo com Deus, né? Um pacto, né? Não, você me dá isso e eu te dou aquilo. E o pior, as promessas geralmente são sacrifícios, né? Caminhar carregando a cruz de joelho, né? Não sei o quê, e aí a gente lembra, mas será que Deus quer isso? Será que algum espírito superior quer esse tipo de coisa de nós? Melhora aí aquela história que o Marcão contou, que eu já contei ela aqui, vocês lembram? Uma dona que fez uma promessa que se o filho dela passasse em vestibular,
que ela ia dar 3 voltas na praça de joelho, da praça lá da igreja de joelho. Né? Aí um dia ela chegou lá com um tanto de cesta básica lá para o centro espírita, e o Marcão perguntou para ela assim, mas então quer dizer que passou? Eu vim aqui dar as cestas básicas e tudo. Mas a senhora deu as voltas lá de joelho? Dei. Mas a senhora está de meia calça está normal, não rasgou, não fez nada? Ah, Marcão, mas eu sou uma mulher inteligente, eu pedi o meu mordomo para dar as voltas, eu fiquei ajoelhado dentro do carro. Deu as voltas do mesmo jeito, né? Cumpriu a promessa. Então, o que acontece? Se o acordo é assim, ela fez o que prometeu, deu as 3 voltas ajoelhada, não tinha falado que era dentro do carro. Né? Então, esse tipo de coisa mostra assim, uma ingenuidade, né? No trato com os espíritos superiores, no trato da fé. Então, isso o Espiritismo não tem como não levantar, já que o pensamento do Espiritismo é filosófico, é científico. Então, a gente, assim, tem alguma validade? A fé, ela realiza milagres. A fé transforma montanhas, né? Transporta montanhas. Mas é a questão subjetiva do indivíduo de acreditar naquilo ser possível. Allan Kardec fala no capítulo A Fé Transporta as Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo, que se eu não tiver a fé, eu nem inicio a tarefa. Né? Com a fé que eu vou iniciar por acreditar, e aí então no trabalho, na realização, eu vou conseguir conquistar aquilo que eu desejo. Então a fé é realmente muito poderosa. A fé nos fluidos magnéticos, né? Mover os fluidos cósmicos para a realização de curas e tudo, é muito poderoso. Mas não é o fato em si da promessa de ajoelhar, de carregar uma cruz quilômetros e quilômetros. Não é isso. Né? É igual a questão que nós tratamos outro dia aqui, da vela e da prece. O importante não é a vela, mas é o pensamento. É o sentimento que envolve a prece, e não a vela. Sem vela ou com vela, se tiver a força do pensamento, é o que importa. É isso. Bom, muito bem. Aproveitando que o Jomar falou de Jesus, tem uma pergunta aqui com relação a ele. Gostaria de saber por que Jesus morreu por nós. É importante nós entendamos o conceito de Jesus para o Espiritismo, né? Jesus é para nós um modelo e guia de perfeição. Jesus é para nós espíritas um espírito no nível crístico, designado pelas potências do universo, por Deus, para ser o responsável, o tutor espiritual do nosso planeta. Toda organização, toda instituição, toda cidade, todo país, toda nação precisa de gestores, de administradores, né? E no plano espiritual, obviamente que não é diferente. Então, dentro do nosso conceito, Jesus é a maior autoridade espiritual do planeta, está conosco desde o início dos tempos terrestres, ou seja, desde o início da formação planetária da Terra, Jesus está conosco. Emmanuel, no livro A Caminhos da Luz, sugere que o sistema solar aonde Jesus evoluiu já não existe mais. Um sistema solar dura de 10 a 12 bilhões de anos, segundo a astrofísica. E a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Então, Jesus é um espírito, né, cronologicamente, muito mais antigo do que o nosso, e do ponto de vista evolutivo, muito mais evoluído do que o nosso. Por isso, ele é o nosso tutor espiritual. Pois bem, dentro dos seus desígnios, dentro das suas responsabilidades, está nos tutelar a todos. Por isso que ele talvez tenha dito, do meu rebanho nenhuma ovelha se perderá. Porque ele sabe que a lei do trabalho e a lei da evolução são leis da natureza e que todos nós vamos evoluir. Mas o papel dele, assim como de outros espíritos, é nos estimular, é nos facilitar, é encurtar o nosso caminho. Por isso, então, que ele encarnou na Terra. Ele encarnou na Terra com uma simples missão, uma missão educativa, de ensinar
a sua pedagogia, que é a pedagogia do amor. O que nós chamamos de evangelho nada mais é do que a síntese dos pensamentos, dos ensinamentos de Jesus. Então, para ele trazer este evangelho, ele teve que se mostrar e vivenciá-lo, senão ninguém ia lembrar dele. Um verdadeiro mestre não só ensina, mas ele vivencia aquilo que ele ensina. E Jesus vivenciou, né, tudo aquilo que ele ensinou. Pois bem, então quando a gente diz que Jesus morreu por nós, é que ele sabia, dentro de uma visão macro, uma visão maior, né, que ele seria naturalmente, ele iria encarnar e naturalmente ele iria ser morto. Por quê? Porque ele ia abalar todas as estruturas políticas, sociais da sua época. Então ele sabia naturalmente que tudo que ia acontecer, e não precisa ser nenhum médium espetacular para saber isso, não. Certa vez perguntaram para ele assim: Senhor, por que dizem os escribas que é preciso que Elias volte? E ele respondeu: eu vos declaro que Elias já esteve aqui entre vós, e vós fizeram com ele aquilo que lhe quiseram. Assim como vão fazer sofrer a mim também, o Filho do Homem. Então Jesus já sabia de antemão que ele ia ser crucificado. Por quê? Como eu já disse, ele abalou todas as estruturas políticas, sociais e tudo mais. E como as pessoas eram muito ignorantes, mais ignorantes do que hoje, elas não iam aceitar que isso acontecesse. Por isso ele foi perseguido, por isso ele foi morto. Mas os seus ensinamentos ficaram para toda a prosperidade. Então, quando a gente diz que ele morreu por nós, é nesse sentido, porque ele sacrificou a vida material, humana, que para ele é muito pouco, pela nossa evolução espiritual. Não para tirar os nossos pecados. Vai me desculpar quem pensa assim. Né, Leandro? Porque o seu pecado, Leandro, que eu acredito que são poucos, os nossos pecados pertencem a nós. E cabe a cada um de nós responder por eles. Pagareis até o último ceitil. E os nossos pecados, que nós entendemos erro na visão espírita, são as oportunidades de aprendizado do espírito. Concordo? Então, cada um de nós vai ser responsável pela nossa evolução. Então, Jesus não vai tirar os nossos pecados. Ele vai encurtar o nosso caminho. Ele vai nos convidar a um aprimoramento espiritual a partir daquilo que ele ensinou para todos nós. Se você quiser complementar alguma coisa, isso. Ou você, né, Jomar? Você nem aguentar ficar calado, eu sabia. É só o seguinte, segundo o Espiritismo, Jesus não morreu por nós, não. Ele desencarnou. Ele desencarnou para mostrar a imortalidade da alma. Porque depois do desencarne, ele ficou ainda 40 dias se mostrando para todo mundo, para os apóstolos, inclusive para 500 pessoas, materializando, a ponto do Tomé enfiar o dedo lá na ferida dele e ver. Então, ele desencarnou para mostrar que ele continuava vivo, né? Muito bem, eu também não vou aguentar ficar calado. Mas é isso mesmo. Tudo que Jesus, todos os acontecimentos da vida dele foram marcantes para o espírito humano. Todos eles. E a maioria deles estão registrados realmente no Evangelho. Muita coisa foi dogmatizada, mas de um modo geral, segundo Emmanuel, a essência do Evangelho permanece viva, né, Ives? Então, como o Jomar muito bem colocou, até o processo de desencarne dele, a aparição de Jesus, dentre os mortos, ele dá o quê? A comprovação da imortalidade da alma, a comprovação da existência do corpo espiritual, porque ele reaparece no seu corpo espiritual, um processo de materialização, ao ponto de Tomé duvidar, e como Jomar colocou, ele mandou tocar, toque aqui, Tomé. Mas antes do terceiro dia, ele apareceu para Maria de Magdala. Maria, segundo dizem, nós estamos trabalhando aqui por casos hipotéticos. Maria veio abraçá-lo e ele falou assim: não me toques, mulher, eu ainda não estou preparado para o meu pai. Então, eu acredito que é uma questão atômica mesmo, de natureza perisperídica. Mas, enfim, quando ele aparece para os apóstolos, e todos estavam presentes, exceto Judas, então, aquele campo energético de doação de ectoplasma, de doação de fluidos dos próprios profetas e tudo mais, tudo aquilo contribuiu para a materialização. Porque, como ele mesmo disse, Mário, ele diz assim: eu não vim destruir as leis, mas fazer cumpri-las. Ele não veio destruir as leis humanas, as leis divinas, e inclusive as leis físicas. Jesus não subiu ao céu de corpo e alma,
porque senão ele estaria destruindo as leis. Eu nunca vi um corpo voando por aí, eu acho que vocês também não. O corpo de Jesus entrou sim em padecimento, em putrefação, e isso não diminui em nada a missão de Jesus, muito pelo contrário. Agora, ele sobrevive ao fenômeno da morte no seu corpo espiritual, ele sobe aos céus no seu corpo espiritual e depois se materializa para mostrar para todos nós a imortalidade da alma e a existência desse corpo espiritual. Então, ou seja, tudo o que aconteceu na passagem dele do planeta foi extremamente educativo. E até hoje, 2000 anos depois, nós ainda estamos tentando entender. E, inegavelmente, o Espiritismo nos ajuda a entender isso de uma forma muito mais racional, muito mais simples. Inclusive nas questões que tangem nos chamados milagres de Jesus. Bom, a pergunta que chegou para mim aqui é um verdadeiro mato sem cachorro, porque eu vou te falar. Gostaria de saber o porquê que eu atraio só pessoas problemáticas no meu ciclo, seja relacionamento ou amizades. Olha, duas ou uma. Ou você é aquele polo referencial, né, de auxílio àqueles que nos cercam, aqueles que te cercam, né? Que vão buscar em você ali aquele porto seguro para equacionar as suas agitações interiores, né? Mas na maioria das vezes o que acontece as companhias que nós atraímos, nós que elegemos tanto no campo das amizades, relacionamentos, somos nós que atraímos. Então a pergunta deveria ser a seguinte: quais valores me movem? Para mim só está atraindo pessoas problemáticas. Algum problema está aí. Agora o questionamento será que esse problema está fora de mim? Então, o que ocorre? A nossa vida, ela é feita de escolhas, certo? Ela é feita de escolhas. E escolhas são feitas por nós. E só que escolher é um abacaxi, né? Escolher é muito difícil, porque no que se restringe a nossa escolha? A atribuição de valor. Para você escolher isso em vez daquilo, é porque você atribuiu mais valor a isso ao invés daquilo. Então, as nossas companhias, né, somos nós atribuindo valor àquilo que nós mesmos elegemos, né, para o nosso convívio, né? Então, cabe a mim permitir com que relacionamentos complicados entram no meu ciclo de convivência, com que amizades complicadas entrem no meu ciclo de convivência, ou não. Entra na mesma questão da obsessão que a gente falou anteriormente, né? Porque existe obsessão de encarnado para encarnado também. Então, assim, às vezes as companhias que você está atraindo é um terreno fértil que você mesmo está oferecendo, né, para que aquelas companhias se acheguem a você. Que ambientes que eu frequento? Será que o ambiente que eu frequento favorece uma boa companhia ou não? Né? Qual que é a referência que eu tenho para atribuir valor? Porque para atribuir valor é preciso referência. É preciso referência. Então, vejam vocês o seguinte. Eu passo aqui um monte de prova para todo mundo fazer. Aí depois eu vou corrigir a prova que vocês me entregarem. Para mim corrigir a prova que vocês me entregarem, eu passo ela pelo um gabarito, né? Ou seja, para mim atribuir valor para cada um de vocês, é preciso com que eu tenha um gabarito. Esse gabarito é a referência, ou em outras palavras, os valores que me movem. Então, é necessário com que nós olhemos para dentro de nós para ver o porquê, né? Qual é o substrato que eu estou trazendo para fora que está sendo um chamativo para aquele tipo de companhia problemática que eu estou atraindo. O que eu estou dando para o mundo? Porque é tudo questão de correspondência. Entra novamente a questão da afinidade. Né? Entra a questão da afinidade. Então, quando nós, né, nos posicionamos no sentido de que não, isso não está sendo bom para mim, eu automaticamente afasto e começo a reavaliar aqueles valores que me fizeram a vida trazer determinado tipo de experiência. Então, a responsabilidade disso tudo é nossa.
quando nós nos enchemos de elevação, de bons propósitos, consequentemente, a vida faz com que se acheguem até nós correspondentes vibratórios e energéticos para aquele novo estado da qual eu estou inserido. Eu costumo dar um exemplo aqui, e eu acho que isso já está até batido, mas como vira e mexe está chegando gente nova, e eu vou colocar novamente, só a título de exemplificação mesmo. Vocês já viram que muitas vezes a pessoa está querendo arrumar, por exemplo, aqui você falou de relacionamento, a pessoa está querendo arrumar uma namorada, ou a pessoa está querendo arrumar um namorado. E ela, naquela carência de arrumar uma companhia que seja agradável, não arruma nem gripe, né? Não arruma nada, né? Parece que a vida só afasta, né, mais as pessoas do que aproxima. Aí, por misericórdia divina, a pessoa vai e arruma uma companhia, arruma um companheiro, né? E aí o que acontece nesse exato momento? Começa a aparecer vários outros pretendentes. Fica, uai, mas agora está chovendo na minha horta, ontem era escassez total. Justo agora que eu arrumei namorado, começa a aparecer esse e aquilo. Não, agora eu não quero mais não. Mas é por que começa a aparecer? Porque a partir do momento que você arrumou, o seu astral elevou, os seus pensamentos eles se modificaram, tornaram outro, você ficou mais bonito ou mais bonita, né? Porque a beleza é uma questão de astral, de energia interior. Então, você passou a chamar atenção. Você passou a chamar atenção. Agora, eu estou chamando a atenção por que motivo? Por que motivo? O que está me motivando a chamar a atenção? O motivo é nobre ou o motivo não é tão nobre assim? A partir do momento que a gente reflete com isso, a gente passa a trazer a responsabilidade para nós, né? E a gente para de questionar o porquê que a vida está trazendo só pessoa problemática e difícil para a minha convivência. E eu passo a refletir no seguinte: por que que eu estou atraindo esse tipo de convivência? Pergunta do Ives, era um mato sem cachorro? Essa aqui está cheia de cachorro no mato. E eu tenho só 5 minutos, eu não sei se eu vou conseguir responder em profundidade, mas vamos lá. O Brasil vive um momento muito complicado com relação ao grande número de crianças que estão nascendo com hidrocefalia. Ela escreveu errado, né? Hipocefalia. Existe um motivo para tantas famílias passem por esse problema? Bom, por que é complexa essa questão? Porque a gente costuma simplificar muito, e principalmente o espírita, ele tem aquela tendência a procurar em vida passada as causas do problema do presente. Tipo, por exemplo, a pergunta de hoje já estava falando, será que eu prejudiquei os animais no passado? Né? Cai um avião, será que todo mundo que estava no avião teve algum problema? Ao incêndio na boate, já vão falar que todo mundo que estava lá era incendiário do passado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, quando Allan Kardec estuda as causas do sofrimento, ele vai identificar as causas da presente vida, e quando a gente não acha as causas na presente vida, é que ele vai recorrer às causas do passado espiritual. Então, por exemplo, não podemos deixar de pensar que este problema, ao que tudo que a ciência está identificando, é por causa da zika, né? É por causa do mosquito, do Aedes aegypti. E se formos identificar este problema com isso, até que ponto existe a nossa omissão na vida presente? A omissão do governo na conscientização, no trabalho.
a omissão de cada um de nós, que já tem esse mosquito aí há vários anos transmitindo a dengue, que agora trouxe a zika e a chikungunya, mas que se nós, enquanto sociedade civilizada, educada, já poderíamos ter eliminado. Vamos lembrar que no Rio de Janeiro, no início do século XX, o Oswaldo Cruz conseguiu eliminar o mosquito do Rio de Janeiro, com campanhas de higiene pública, saneamento, etc. E nós não conseguimos ainda. Então veja que a responsabilidade não pode ser tirada de nós, de cada um de nós enquanto sociedade brasileira, tá? Então nós somos responsáveis. Agora, com certeza quem pergunta pode perguntar, mas será que a sabedoria e a justiça divina permitiria alguém que não merecesse sofrer isso? Claro que não. A lei de ação e reação, ela funciona tanto em termos individuais como em termos coletivos. Individuais, cada família, cada pessoa, cada criança que nascer tem que responder a isso. Por quê? Agora, coletivo, os espíritos superiores têm falado para nós que o Brasil tem duas, eu não gosto dessa palavra não, mas vou usar, karmas coletivos. Tem dois compromissos coletivos da nação brasileira que nós vamos ter que resolver enquanto nação, que é a escravidão e a guerra do Paraguai. Então isso ainda vai ter consequências para a nação brasileira. Igual a Europa agora está sofrendo as consequências de muitos horrores que ela fez no passado dela. Então o Brasil também vai sofrer algumas consequências coletivas disso aí. João Marcos, se você me permite, além dessa questão kármica da Guerra do Paraguai e da escravidão, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, Humberto de Campos sugere em determinada passagem que Ismael, conversando com Jesus sobre a questão do Brasil, questão kármica do Brasil, Jesus sugere a Ismael que visite regiões de trevas, né? E ali seriam acolhidos espíritos altamente devedores às leis divinas, que participaram da Revolução Francesa, das guerras na Europa, das cruzadas, da noite de São Bartolomeu, que foi na Revolução Francesa, né? Enfim, que esses espíritos viessem para o Brasil. E muitos deles encarnaram como espíritas, inclusive. Enfim, além de tudo isso, né, tem essas questões também não kármicas exatamente do Brasil, mas que o Brasil se ofereceu, digamos assim, para receber também esses espíritos. Então, gente, terminando, é importante a gente saber que há uma causa, né, que isso não acontece por acaso, mas é importante também que saibamos da nossa responsabilidade. Porque se tivéssemos feito o dever de casa como deveríamos ter feito, talvez não estivéssemos passando pelo problema com tal gravidade que é agora. Responsabilidade é nossa. Porque senão os espíritos superiores, a justiça divina, conseguiria outra forma desses espíritos resgatarem, digamos assim, os seus débitos, sem ser passando por esse problema, tá?